O Senhor é bom, bom para com todos nós. O Senhor é bom, o Senhor é bom, bom para com todos nós. O Senhor é bom, bom para com todos nós. Ele é bom, o Senhor é bom, bom para com todos nós. Olha a revolução de Jesus acontecendo, olha. Deu seu Filho amado para nos resgatar das trevas. Ele está sempre assim, está de braços abertos, todo dia espera a sua volta. Volta pro amor de Deus, volta pros braços do Pai. Ele te espera e quer te dar vestes novas. Então volta, volta pro amor de Deus, volta pros braços do Pai. Sim, Ele te espera e quer te dar vestes novas. O Senhor é bom, bom para com todos nós. Só Ele é bom. O Senhor é bom, bom para com todos nós. Ele é bom. O Senhor é bom, bom para com todos nós. O Senhor é bom, bom para com todos nós. Revolução Jesus. É bom para todos nós. Ele é muito bom e por ele ser bom, nós estamos começando mais um programa Revolução Jesus. Boa noite, Rick. Boa noite, Daí Senhor. Boa noite, Rodrigo. Muito boa noite, queridões. Boa noite, nossos irmãos convidados para tocar com a gente. Obrigado, cantar, alegria. Thiago, Arthur, Gabriel, sejam bem-vindos, viu? Show de bola, bom demais estar aqui. E é isso aí, você que está em casa, o programa de hoje está sensacional, está bem diferenciado. Nós só queremos começar aqui com uma trilha musical específica para o programa de hoje. Tem uma trilha bem legal, escuta aí, ó. É a base que sustenta, enquanto o mundo treme, é a rocha que aguenta. Fé não é migué, escudo isso. Fé não é migué. Fé não é migué, gente. É isso mesmo. Ó, e para tratar desse assunto, porque a gente é o seguinte, existem, Rick, Dai, existe, galera, muitas influências malignas que estão aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e a gente nem percebe. Muitas das vezes elas estão escondidas através de uma música, através de um livro, através de uma série, através de muita coisa. E nós vamos aqui bater um papo muito especial sobre isso. E pra gente começar essa resenha top aqui no Revolução Jesus de hoje, quero chamar aqui ele. Senhoras e senhores, recebam no Revolução Jesus, Danilo Gesualdo. Salve de palmas! Esse é o Danilo, gente! Pra quem não conhece, gente, o Danilo vai se apresentar aqui pra vocês, mas ele tem pelo menos uns 30 anos de canção nova. Nem tanto. Às vezes é sua, Danilão. E aí, irmão? Certinho, Rodrigo. Graças a Deus. É uma alegria poder estar aqui, mais uma vez no Revolução Jesus, podendo partilhar uma temática tão bacana e tão atual, sempre atual, nos nossos tempos de hoje, né? Como o Rodrigo disse, não tenho 30 anos, mas estou indo para o meu 24º ano de comunidade de Canção Nova. Olha que bênção. E graças a Deus, desde que entrei na Canção Nova, trabalhando na realidade do Ministério de Cura, de Libertação, dos encontros que a Canção Nova promove, estamos aí já há um bom tempo nessa caminhada. Ei, mas você acompanhou o Padre Rufus, essa galera toda aí, foi? Foi, eu falo que eu tive o privilégio, né, de que poucos tiveram, de poder acompanhar o Padre Rufus na jornada desde 2002 praticamente. Não foi o primeiro encontro que ele esteve aqui, mas foi o primeiro encontro que eu pude estar com ele, né? Era na antiga administração ainda, aqui atrás do Rincão, que nós separávamos as salinhas e ali ficávamos rezando pelo povo, né? Por aquelas pessoas necessitadas de oração que apareciam nos encontros. E a partir do ano de 2002, só no segundo semestre que nós estávamos em Lavrinhas, mas depois todos os encontros que o Padre Rufus estava aqui na Canção Nova, eu tive a graça de estar com ele,
ora atendendo as pessoas que precisavam e ora estando com ele nos atendimentos e podendo olhar. Então isso para mim foi o mais Uma o escola. mais especial, uma escola, Uma escola, exatamente. uma escola. Uma escola. Vocês viram que o homem Aí tem currículo, esteve né? com o Padre Rufus, né? Top, Ele esteve com o Padre top. Rufus. Vale lembrar que ele tinha 18 anos nessa época. 18 anos de idade. Verdade. É verdade, 18 anos. Já foi o jovem mais jovem da Canção Nova na nossa É época. verdade. Fera, Eu e o Thiago fera. também entramos juntos na Canção Vocês são da Nova. mesma Somos da turma. mesma Ele tinha turma. 18, eu tinha 19. Que fera, São cara. poucos dias de diferença. É um pouco mais Não, de um não, mês. é 11 meses, Danilo. Porque eu sou 3 de dezembro, você é 5 de janeiro. Tá vendo como eu sei seu aniversário? Que os caras têm de Canção Nova, eu lembro de vida, gente. Olha aqui. Esse trem é o quê? Então, Como é que é? Rodrigo, a história aí. Deixa quieto. Enfim, pessoal, vamos lá. Nós temos agora um desafio pra você, Danilo. Vamos lá. Quero ver se você topa. Nós vamos fazer um quiz agora com umas perguntas sobre fé não é migué. Fé ou migué? E a gente quer saber se você pode ajudar a gente nessa. Vamos Tem lá, as vamos ver. plaquinhas aqui, viu, Danilo? Você ergue a plaquinha. Se você achar que é fé, você ergue a plaquinha. Se você achar que é migué, você ergue a plaquinha do migué, beleza? Ótimo, vamos lá Show? então. Vamos lá então começar. Vamos começar com uma na lata, uma típica que a gente sempre vê aí nos jogos de futebol e em vários lugares. Danilo, o jogador de futebol passa a mão no gramado e faz sinal da cruz quando entra no campo. Fé ou migué? Pra onde? Ó? Aqui, ó. Migué. Puro Miguel. Ok, ok. Quer dizer, pode ter um pouco de fé do jogador, né? Ele entrando em campo ali, ele se abençoando em si, mas o tocar o gramado ou tocar o travessão e você se abençoar. Entrar com o pé direito Entrar no com o pé campo. direito, dar 3 pulinhos no gramado, com certeza isso não vai atrair nada. Não vai influenciar em nada não do vai resultado do influenciar jogo, de né? nada. Pode ser um gesto de fé dele, né? Porém, o gesto de pegar a grama ou de tocar no travessão é migué puro. Migué. Boa, Ok. próxima agora, hein? Próxima. Vamos lá. Danilo. Eu faço as minhas orações antes de sair de casa pra pedir proteção. Isso é fé ou migué? Essa é Opa! fé. É fé. Fé. Faz parte da nossa vida cristã, né? Antes de sair de casa, antes das nossas atividades, do nosso dia a dia, a oração ela é essencial. Faz parte da nossa vida enquanto Correto. cristãos, né? Danilo, ó, essa daqui que eu tenho aqui, essa é boa. Deus me livre de quebrar uma corrente de oração no WhatsApp. Isso dá azar. Ó, vou fazer o seguinte, vou pegar as plaquinhas aqui, vou levar pro Thiago Tomé, vamos ver como vai responder. E aí, Thiagão? Esse negócio de corrente de WhatsApp é com o Tomé. Corrente do WhatsApp. Corrente de WhatsApp. Fé ou migué, Fé Thiagão? ou migué? pelo amor de Deus. Ah! Migué. Miguezaço. Migué. Miguezaço. Pode quebrar, gente. Esse- Não vai dar azar, não. Eu quase quebrei até a placa aqui, pode dizer que é tão... Mas tem mais. Vai lá. Rick. Mas vamos lá. Essas correntes não são só de WhatsApp, né? De vez em quando você entra na igreja, você vê aqueles bolos de papéis de oração, escrito, né? Não quebre, faça um milheiro, distribua. Miguel, tem uma oração ali, mas o ato de você querer continuar e não quebrar é migué puro. Boa, Danilo. Vamos Boa. lá. Danilo, tô sempre com o meu escapulário aqui no pescoço para me proteger. E o bom é que ele combina com a minha pulseira do Senhor do Bom Fim. Fé ou migué? Agora ficou... Começou na O carne bom e é que virou no ele espelho. começou na. Mas é migué, né? Assim, no sentido de que bom, o uso do escapulário é um sacramental nesse sentido, faz bem, faz parte da nossa espiritualidade, porém, a pulseira do Bom Fim, combinando cor e trazendo isso, é migué puro. Migué puro? Não dá. Próxima pergunta. Cris, vem cá, me acompanha aqui, pessoal. Ó, vem aqui. Maria Luísa, nossa produtora. vem Vai aqui. pra nossa produtora. Eita, nós, Atenção. Nossa produtora. Nossa produtora. Chega mais. Maria Luísa, vamos lá. Ó, Danilo, Sim. já foi em Aparecida? Já, Foi lá rezar bastante? sim. A Maria Luísa me falou, quando a gente chegou com o início do programa, né, Malu? Que ela foi em Aparecida pra poder agradecer que ela passou no vestibular. Então ela vai a pé, porque ela precisa agradecer na sua Aparecida que ela passou no vestibular. E aí? Fé ou migué? Que é fé. Você acha que é fé? Eu acho que é. E É aí? fé. É fé. Nossa, a produtora tá sabendo. É um Muito gesto, bem, é um muito bem, gesto, muito e é um bem. gesto muito bonito de fé, né? Fé. Sacrifício ali, o agradecimento pela graça recebida. Quão bonito é nós visitarmos o Santuário da Mãe Aparecida e vermos aquele povo de fé muitas vezes ajoelhado, atravessando aquele corredor ou subindo as escadas. Apesar de nem todos adotarem esse estilo, né, de oração ou de devoção, a gente não pode dizer que aquilo não é a fé do povo, né? Legal. Com certeza. Boa. Fala mais ou não? Tem mais. E aí? Ó, olha só essa. Sou de touro.
e leio o meu horóscopo todos os dias para fazer tudo certinho. Já começou E estranho. nunca deu errado. Deu sempre certinho. O que eu leio acontece. Eita, vamos lá, Arthur. Deixa eu ver, a participação do Arthur vai ser O importante Arthur é também. bom. Ele é de touro. Fé ou migué? Só no começo. Precisava nem terminar. Ó, agora. Quando começou assim, sou de touro, já levantaria a placa aqui, ó. Miguezão. Migué puro. É migué e ainda é perigosíssimo, né? Só que tem muita gente que Mas acredita você nisso aí, sabe né? que a maioria dos Instagram que seguem, que nos seguem, que nos acompanham, tem ali o signo. Coloca O signo, né? Antes dela colocar sou católico, na primeira ela coloca o símbolozinho e depois embaixo católico, apostólico romano, E o Mariano, signo, conservador, Mariano, com a frase na minha bíblica. opinião, tinha que ter assim, fé demais não cheira bem. Tinha que ser isso aí. É bom, uma boa. Esse- Fé demais não cheira bem. É muita fé além, então não cheira bem. Exatamente. Ou seja, horóscopo. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Falando em superstição, vamos lá. Essa aqui, ó, já ouviu falar algumas vezes, nem eu mesmo sei se eu faço sem perceber. Eita, Gosto de, Vamos ver. gosto de começar meu dia sempre com o pé direito. Sento na cama, faço o sinal da cruz, rezo um Pai Nosso e ao me levantar, nunca, jamais coloco o pé esquerdo no chão primeiro. Fé ou migué? É migué, é migué. O ato de colocar o pé direito para começar bem é... Exato. Só não vai ser migué pra quem não tiver a perna, né? Começa com a esquerda realmente, né? A Aí não pessoa tem não jeito, tem, aí não tem não jeito. tem por onde ir, mas é migué. Igual o Arthur tomou um pau do Cataldo no judô. O Cataldo Cataldo é mesmo. Tá com o pé machucado, né? Ele já não ia conseguir viver essa prática. Já não ia conseguir, ia ter que ser com o pé esquerdo, tá vendo? Mas é migué, prática supersticiosa, migué mesmo. Ainda nessa prática aí dos dias, né? A última coisa que eu faço do meu dia é ajoelhar no pé da cama, rezar, fazer um exame de consciência e pedir perdão pelos meus pecados. Fé ou migué? Vamos lá. Aonde? Se você quiser. É fé. Todos nós devemos ter essa prática, né? Da contrição ali, do final da noite, da revisão de vida, perdão dos pecados cometidos. Fé pura, legítima. Muito bom, muito bom. Legítima. Muito bom. Gente, olha só essa, ó. Como que eu faço para atrair, aí tá entre aspas aqui que a nossa produção colocou, good vibes, boas energias. Eu não passo debaixo de escada, eu não falo mal das pessoas, só uso branco no Réveillon. E se vejo um gato preto, bato 3 vezes na madeira. Isso é fé de verdade, hein, irmão? Isso é fé, só não é fé em Deus, né? Tem qualquer coisa menos é fé Deus. em qualquer coisa menos em Deus. Miguezão, Migué, e aí é uma prática completamente distorcida, né? Equivocadíssima nesse sentido. Show, Danilo. Migué, Migué. Vamos lá, essa nós na Canção Nova fazemos. Vamos ver se o povo de casa também faz. Rezo o terço todos os dias. Não vivo sem. Fé ou migué? É fé. Aí, ó, essa eu achei que o Danilo ficou na dúvida no começo, mas... Fé. É que depois, quando nós entrarmos na questão da superstição em si, pode ser que algumas práticas que a gente acredite ser religiosas e algumas atitudes nossas, elas são práticas, na verdade, Legal, supersticiosas, mas interessante. envolvem a religião em si. Fica ligado, Aparente. Revolução Jesus! Fica ligado, Revolução Jesus! Acho que a última também foi meio que respondida também, mas eu vou fazer porque tá aqui na produção, eu vou fazer, tá? Ó, parece que meu dia não é o mesmo se eu não passar naquela capela, nem seja 5 minutinhos pra falar com Jesus. É fé, é fé. Todos nós Fé, né? deveríamos ter esse momento no dia, né? De pararmos, rezarmos, ali nos recolhermos. Claro que, entendendo também que isso pode ser uma prática supersticiosa. Caso eu não passe, alguma coisa de mal pode acontecer no meu dia. Então, Eita. o ato tem que ser sincero da busca para o Deus legítimo, sem que tenha alguma coisa por detrás, uma desconfiança. Se não conseguir fazer naquele dia, alguma coisa de mal pode me acontecer. A gente tá batendo sobre fé ou migué. A gente vai para um intervalo rapidinho e não sai. Acompanha que depois nós iremos responder. Quem acredita em Deus nunca estará sozinho, pois Ele está muito mais perto do que podemos imaginar. Pra que buscar por aí, olha? Pra que buscar em pessoas, lugares, o que
que só Deus pode te dar um amor de verdade. Deus nunca te deixará sozinho. Ele te ouve. Deus escuta a sua voz. Fale com Ele. Ele sabe o que é melhor. Ele te ouve. Deus escuta a sua voz. Fale com Ele. Ele sabe o que é melhor. Mas Revolução Jesus é o seguinte: esse assunto de superstição, de fé, de migué, isso é algo muito delicado. Danilo veio trazendo aqui algo que foi muito sério isso que ele disse. A superstição, ela pode moldar até mesmo o teu comportamento. E olha como isso pode se tornar algo delicado. Nós vamos ter uma participação especialíssima aqui no nosso programa agora. Padre Duarte Lara, que já tem um tempo estado conosco aqui nos acampamentos de cura e libertação, e ele tem feito um apostolado maravilhoso, principalmente para esclarecer essas coisas que às vezes são tão ocultas que a gente nem percebe, mas que está no nosso dia a dia e que tem tido um efeito muito pesado na nossa vida. Confere aí. Tem um tipo de pecado que abre a porta à possessão diabólica: superstição, que tem 3 grandes formas. A idolatria é uma forma de superstição, a adivinhação e a magia. Esta família de pecados abre a nossa alma a um distúrbio diabólico extraordinário. Tem pecados às vezes até mais graves que estes: odiar a Deus, blasfemar. Mas esses pecados, por que fazem isso? Porque implicam pôr a nossa confiança numa criatura, numa fonte de conhecimento ou numa força que vem do demônio. Implica uma certa aliança com essas forças, das quais eu espero ajuda. Quando você põe a sua confiança nessas coisas, você está dando abertura expressa ou implicitamente para ele atuar na sua vida. Olha só, gente. Quando você põe a sua confiança nessas coisas, ou seja, superstições, você está abrindo uma brecha para uma grande ação maligna. Forte isso, né, Danilo? Exatamente, exatamente. O padre muito bem explicou. Eu gosto do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que é um pouquinho menor do que o próprio Catecismo, e ele acrescenta ainda mais um pecado ligado à superstição. Porque o padre falou da idolatria, o padre falou da feitiçaria, da magia, e o compêndio ele diz do espiritismo. Por quê? Porque são realidades realmente que abrem a alma daquelas pessoas que procuram, exatamente porque há esse desvio que fere o primeiro mandamento, que é amar a Deus. É por isso que a superstição, às vezes as pessoas... E claro, existem modos de superstição, de ser supersticioso, desde aquilo que aparentemente não tem gravidade nenhuma e que às vezes nem traz gravidades espirituais realmente para isso que eu ia te vida. dizer, porque às vezes parece coisas simples, tradição de família, Exato. Coisas básicas do dia a dia, né? Exato. Mas a gente precisa entender a raiz da superstição, né? Então, ela é um pecado. Por que ela é um pecado? Porque ela desvirtua e fere o primeiro mandamento, que é honrar a Deus e dar o culto devido a Deus. Então, ele é um extraviar do primeiro mandamento. E quando você extravia deste culto a Deus, você começa a colocar na materialidade, nas coisas materiais, ou em outras pessoas, ou em realidades, uma força mágica na qual ela não tem. E aí decorre diversos outros tipos de transtornos, porque você pode... Eu lembro quando eu era criança, meus familiares tinham muito também dessa questão de superstição, né? Então, nascia uma verruga na mão, qual era o ato supersticioso? Pega um pedaço de carne crua, passa na verruga, joga em cima do telhado. Quer dizer, a partir daí, teoricamente, não se abriu algo para uma realidade espiritual diabólica, mas existem tantas outras fontes e tantas outras realidades voltadas à magia, à feitiçaria, à adivinhação e ao espiritismo,
porque aí você pode se colocar de fato, como o padre Duarte falou, numa ação, abertura para uma ação extraordinária do demônio. No fundo, o que ele está falando é, uma pessoa pode chegar a ser possessa do demônio por conta de atos supersticiosos. Forte. Danilo, falando nisso, né, o Rodrigo trouxe a realidade dos familiares, de casa, costumes mesmo que nós trazemos de nossas famílias, mas também é inegável que hoje, no mundo atual, existe um movimento do maligno de forma bem subjetiva. Por exemplo, nos livros, séries, coisas que já estão no nosso meio, isso a gente percebe que tem um viés ali que leva para um outro lugar não tão inocente. Isso é fato que o mundo hoje também faz um caminho ali, principalmente com os jovens e adolescentes, de chegar a um ponto deles consumirem esses conteúdos sem perceberem? O demônio ele é muito astuto, né? O demônio, eu costumo dizer que ele nunca se mostra na sua malignidade. Porque se ele se mostrar o quão perverso ele é, as pessoas logo vão se afastar daquilo, né? Ninguém vai querer o mal pelo mal. Óbvio que tem pessoas que querem o mal pelo mal. Mas a maioria dos jovens, quando eles buscam uma realidade nesse sentido, é porque eles querem tirar um bem de alguma situação ou de alguma realidade. Então, o demônio precisa, de maneira muito astuta, envolver esses jovens em aquilo que é aparências de coisas boas, ou então na mistura de verdades e mentiras, para que eles entrem nessas realidades, sejam em livros, sejam em jogos, sejam em músicas, seja na questão cultural, nessas pequenas coisas. E é onde o demônio vai criando um tipo de ciclo vicioso. Porque o que o demônio pretende com a superstição, além de fazer com que a pessoa rompa essa intimidade com Deus, né, por meio do pecado mortal, de não dar a Deus o seu devido culto, o demônio gosta de criar um ciclo vicioso. A pessoa começa a participar de uma sessão de horóscopo ou de adivinhação pela internet. Aquilo vai chegar num momento que não vai mais alimentar a satisfação da curiosidade. Interessante. Então ela precisa dar um outro passo, para uma outra realidade, para uma outra pessoa. A minha família, eu quase não conto, né, esse testemunho, mas a minha família, principalmente meu pai, se envolveu com outras seitas de matriz africana, e por 20 anos ele esteve envolvido de maneira muito aprofundada, né? Ele fez coisas absurdas que a gente nem imagina. Mas por quê? Por conta de uma queda de cavalo que ele teve no seu primeiro casamento, de uma dor nas costas que deu nele. Ele buscou um lugar, essa pessoa o benzeu, e a partir desse primeiro benzimento, a pessoa falou que precisava voltar para cessar as dores, e nesse voltar, meu pai tinha um poder mediúnico e precisava desenvolver, e ele foi entrando ao ponto de, no auge dessas seitas, dessas realidades, ele está violando túmulos dentro de cemitério. Meu Deus. Então, quer dizer, é um ato, começa nesses atos pequenos, mas a intenção do demônio é envolver você num ciclo vicioso até te prender e matar você e matar o seu relacionamento com Deus. Até essa questão do benzer, né, é algo assim, eu sou de Minas Gerais, bem interior, então é muito comum isso. Pessoas que são de igreja, pessoas que frequentam a igreja, que rezam e levam uma vida tranquila, vão na benzedeira e tudo mais, ou então benzem também, mas é uma coisa tão incutida na cultura da pessoa que ela faz sem perceber, né? Isso vem dos nossos avós. Meus avós tinham essa mania de dar às amigas, né, as mais antigas, as benzedeiras, e vinha com um raminho de arruda ali, né, passava aquele ramo de arruda. Uhum. E às vezes eu recebo pelo meu Instagram ainda perguntas, mas eu posso ir à benzedeira? Mas a questão é, porque existem ainda os mais antigos, benzedeiros católicos, que eu não gosto que chama de benzedeiros, porque isso confunde muito também. Fazer oração no meio também. A gente deixa isso, fala benzedeiro, então a pessoa acha que ela pode ir em qualquer benzedeiro. Mas no fundo, quando elas procuram essas pessoas, elas estão ligadas a outras religiões, elas estão ligadas a outras seitas, e o principal, não se ouve às vezes o que elas estão pedindo, a quem elas estão invocando, o que elas estão fazendo. O próprio fato deles terem uma arruda na mão já é um movimento de superstição, porque eles acreditam que a arruda tem uma força mágica que, ao passar na pessoa, né, no corpo da pessoa, vai tirar as forças negativas ou vai expelir os espíritos maus ou as almas desencarnadas ou aquilo que eles chamam de muitas coisas, né, nesse sentido. Então é muito perigoso às vezes a gente se apegar também a essas tradições, que eu sei que são tradições inocentes, porém para o demônio ele não se preocupa muito se a pessoa está buscando aquilo de forma inocente ou não. O que ele quer é se aproveitar de uma falha e de uma abertura para que ele possa entrar brecha, né, e agir, exatamente. E o Danilo, você falando um pouquinho desse contexto, né, que desde os nossos avós, né, pais, etc.,
antigamente a gente não se escutava tanto, com uma forma tão aberta, assim, falar sobre pacto com o mal, templos satânicos também, etc. Por que hoje, assim, está tão na moda e tão publicamente esse tipo de situação, né? Tanto com os pactos, até assim, as pessoas gostam de se mostrar nas redes sociais para dizer que é, né? O que foi, assim? Foi uma construção que foi sendo feita no tempo? Esse é um movimento muito perigoso que nós estamos vendo nos tempos atuais. Algo que nós não víamos antigamente, há 5 anos atrás, 7, 8, 10 anos atrás, nós não víamos esse movimento de outras seitas e outras religiões se expondo da maneira como estão, inclusive o próprio satanismo se expondo da maneira como ele era mais está oculto, mais velado, era oculto. Né? Então, eu tenho duas realidades que eu penso que isso tenha crescido no nosso meio. A primeira é a influência dos artistas seculares. Se nós percebermos esses artistas, essas cantoras que estão na moda, elas se autodeclararam religiosas ou espiritualistas de uma determinada religião ou de uma determinada seita. E elas estão agora fazendo o quê? Elas estão publicamente promovendo essas suas religiões ou essas suas seitas. O jovem, por ser jovem, eles sempre querem se espelhar em alguém. Infelizmente, esses artistas, esses cantores, são uma forma de conseguir fazer com que jovens se espelharem neles de alguma forma. Os jovens olham para elas e dizem: eu também quero ser assim, eu também gosto desse sucesso, eu também quero essa fama, eu também quero imitar. Então, com esses artistas agora, de maneira declarada, nesses últimos 2, 3 anos, expondo a religião deles, os jovens também se acham no direito de, se ela é famosa e conseguiu o que conseguiu, eu também vou imitá-las. Só que, no fundo, infelizmente, esses jovens estão sendo enfeitiçados por uma realidade que eles nem imaginam onde estão colocando seus pés. Exatamente. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso. Mas eu acho que a crescente é a exposição desses artistas no meio, dizendo e se declarando aquilo que eles são, e os jovens estão indo atrás, infelizmente, nesse barco, que é um barco furado. E, infelizmente, também, eles vão colher os frutos negativos disso. Aparentemente, eles não têm... Eles estão na modinha, né? Se reúnem nos seus grupinhos, com as suas roupas, com os seus trajes, mas, infelizmente, nós estamos falando de uma realidade espiritual por detrás de tudo isso. Não é somente moda. Para eles, às vezes, é só moda, mas uma vez que estão envolvidos e há invocações, há participações, os frutos virão. É forte. Bem forte, bem forte. Nós vamos agora para a próxima pergunta. Nós vamos ver agora o testemunho da irmã Ana Paula, né? Ela viveu uma experiência. Nós vamos dar uma visualizada de como foi, para a gente poder também fazer uma próxima pergunta. Acompanhe aí com a gente. Estava indo fazer meu exercício físico, rezando meu texto, como sempre. De repente, uma mulher começa a gritar do outro lado do farol: tira essa mulher daqui, tira essa mulher do meu caminho. E tampava o rosto, esfregava a cara, totalmente desesperada. Tira essa mulher do meu caminho. E eu atravessei o farol, e quando eu estava me aproximando dela, ela simplesmente fechava o olho, não olhava para mim, totalmente atormentada, e gritava mais alto: sai daqui, tira essa mulher daqui. E é impressionante. Na hora que eu passei um pouco mais perto dela, seguindo o meu caminho, ela só falou assim: a possessão fechou. A possessão acabou. Eu segui o meu caminho, rezando meu texto, rezando por essa mulher. Não sei o nome dela, não sei quem ela é, mas pedindo a intercessão de Deus sobre ela. É impressionante. Onde Nossa Senhora chega, o inferno recua. Reze o texto. Esteja com a Virgem Maria, clame a poderosa intercessão da Virgem Maria, porque quando você está com ela, quando você se agarra a ela, pode ter certeza que o inferno recua, porque ela é o terror dos demônios. É uma mulher que irradia o poder de Deus, cheia da graça, mãe de Deus, imaculada. Ele não suporta. Muito forte. Danilo, a irmã Ana Paula cita a intercessão de Nossa Senhora num caso muito específico, numa experiência que ela viveu. E é real, né? Essa presença de Nossa Senhora nas realidades espirituais é muito real, né? É muito real e é muito eficaz também nos casos que nós atendemos. Eu posso testemunhar isso porque
Eu tenho contato com alguns exorcistas, inclusive o Padre Duarte, então nós sempre estamos trocando experiências, conversando. Eu vira e mexe, quando tem algum caso, eu ligo, padre, e aí... E eu atendo casos de libertação. E nós podemos ver de maneira assim empírica, quando nós rezamos o Santo Terço, quando as pessoas que estão ao redor intercedendo, ou às vezes somente com o terço na mão, como o demônio reage à intercessão da Virgem Maria nesse sentido. Porque é de fato uma verdadeira luta, um verdadeiro combate espiritual. Nós não estamos vendo, né, nesse sentido. Porém, o demônio sabe que ao invocá-la, ela vem. Né? Ao invocar a presença de São Miguel Arcanjo, ele vem. E ele combate nesse sentido ao nosso favor. Então, a presença de Nossa Senhora, para essas realidades de distúrbios espirituais, ela é fundamental. Porque, no fundo, quando nós estamos falando de superstição, nós estamos falando de um contato com o ocultismo, com o esoterismo. Então, não é somente assim, não é simplesmente uma superstição, né? É uma abertura à realidade, ao mundo oculto. E ao mundo oculto, quem está no oculto, quem está nas trevas, quem está na escuridão, é o próprio mal. Mas nós temos também a quem nos resguardar e nos proteger. Danilo, achei bem interessante você falar sobre Nossa Senhora, sobre essas realidades, mas existe um porquê do demônio ter tanta aversão a ela? Porque, assim, é evidente, né? A gente ouve vários fatos de quando o nome de Maria é invocado, quando o texto é rezado, de manifestações. Existe um porquê para isso? Claro, ela é a mãe, primeiramente que ela é a mãe de Cristo. Ela é a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi a escolhida por excelência. Ela é ser humano. E Deus olhou para ela e a elegeu acima dos anjos. E a colocou acima dos anjos. Então, para o demônio, para Lúcifer, né, para todo o exército infernal, olhar para uma mulher que, em teoria, por ser humana, é inferior aos anjos, e saber que Deus a olhou e a elevou, e não somente a elevou, fez com que ela, com seu calcanhar, esmagasse a cabeça dele. Para ele, às vezes, e aí eu trago um pensamento do padre Francesco Bamonte, ele é atualmente o presidente da Associação Internacional dos Exorcistas. Ele diz que muitas vezes para o demônio ele é mais afligido quando nós rezamos, clamando, suplicando a presença da Virgem Maria do que o próprio Cristo. Porque o próprio Cristo, ele já é o vencedor por excelência. Porém, quando nós clamamos a Virgem Maria, a presença dela, o demônio se incomoda e se enfurece muito mais por conta de toda esta realidade da dignidade, da pureza e da escolha que Deus fez nesta mulher. Né? Danilo, eu vou pedir que você segura só um pouquinho aí. O tempo voou, gente. O tempo voou, nós precisamos ir para o intervalo, é rapidinho. Você vai tomar água rapidão, porque o assunto está muito bacana. A gente tem um terceiro bloco inteiro para a gente trazer coisas interessantíssimas. Vale a pena você saber, tá bom? Tiagão vai cantar pra gente, vamos no intervalo rapidinho, já estamos voltando. A gente encerra com ela, com Nossa Senhora, então, esse bloco. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Estamos de volta com o programa Revolução Jesus, com um bate-papo bem bacana aqui, sobre superstição, sobre todas aquelas insídias do inimigo, assim, que quer nos roubar a nossa fé e roubar o centro da nossa vida, que é Jesus. E nós, no nosso Instagram, nós motivamos lá a galera a fazer algumas perguntas pro nosso irmão Danilo, que está aqui respondendo, tirando muitas dúvidas. Então, você que ainda não segue, vai lá, @Revolução Jesus. Segue lá o nosso Instagram e lá nós também deixamos uma caixinha de pergunta com algumas perguntas para o nosso querido Danilo responder. E eu já vou começar com a primeira pergunta. A pergunta é, para você, Danilo, o que você pode dizer sobre a série Lúcifer? Que é uma série, né, que tem o inimigo lá, bem charmoso, por sinal, lá, todo mundo começa a torcer por ele. O que você tem a dizer sobre essa série? Assim como essa série, Lúcifer, tem sido uma repetida investida na questão cultural de filmes, colocar o demônio como um tipo de caricatura daquilo que ele não é. Isso tem sido uma construção. Isso também ajuda a chegar ao ponto que nós chegamos hoje com a juventude. Porque você vai descaracterizando tanto o demônio, essas características, né, de, como você falou, de beleza. Na série Lúcifer, ele é muito humorístico, né? Há muito humor na questão de Lúcifer. É contagiante. É contagiante, ele faz o bem. Então, você começa a olhar para o Lúcifer, não mais como aquele ser maligno,
você começa a olhar como aquele cebonachão, que às vezes pode até ser bom, né? Ele é até engraçado. Então, no imaginário das pessoas, isso também vai sendo desconstruído. Aquilo que o cristianismo, que a Igreja Católica, que o próprio Cristo, que a Palavra de Deus nos mostrou que o demônio é algo mau, ele veio para matar, roubar, destruir. Estas séries e esses livros vêm desconstruindo isso. E aí, falar do diabo já não é mais algo ruim. Me aproximar dele também não é algo tão ruim. Então, pedir coisas para ele também não é tão ruim. Afinal de contas, ele também às vezes me atende. Então, claro, dessa série aí eu não recomendo. Quer dizer, não tem problema de assistir no sentido de que eu quero me informar. Eu assisti alguns capítulos para ver o que se tratava. Mas não agrega em nada na nossa vida cristã, não agrega em nada no modo como ele passa a sua mensagem. Muito pelo contrário. Faz parte de uma engenharia de desconstrução daquilo que é a religião. É interessante, Danilo, você trazer isso, porque a gente observa isso tanto nessa série Lúcifer, mas também no ambiente pop. Porque, por exemplo, os filmes hoje de heróis, geralmente, quem é o protagonista é o vilão. Exato. Por exemplo, Coringa. Ele, tipo assim, ganhou um personagem ali que o pessoal torce por ele, dentre outros personagens, né? Então, existe um investimento muito forte de fazer com que o vilão se passe por bem e que o herói se passe por uma pessoa ali que vive muito na regra, que limita muitas coisas, né? É como os grandes shows e espetáculos que nós temos visto, né, nesses últimos tempos. São verdadeiros rituais. Se não são rituais explícitos, demoníacos, há realidades de rituais implícitos que matam a castidade, matam a pureza, matam outras realidades e que a gente está ali aplaudindo. Aquilo que então acontecia em determinados locais fechados, ritualísticos, agora ele se abre ao público para desconstruir o perigo e para tornar normal essas realidades. Porém, há sempre o mal e a consequência de buscar estar envolvido com tudo isso, né? Interessante, Danilo, você trazer isso, porque assim, recentemente nós tivemos no Brasil alguns shows, espetáculos aí de artistas até de fora do país, e nós vimos que teve ali vários rituais explícitos, né? De culto ao demônio, até mesmo rituais que você via que eram invocações mesmo, né? As pessoas que estavam ali presencialmente naquele show ou assistindo aquele show pela TV ou pelo YouTube, existe algum tipo de contaminação só de eu estar consumindo aquele tipo de conteúdo? Eu não uso muito o termo contaminação, eu não gosto muito desse termo contaminação porque ele confunde, ele parece que é algo que está, sei lá, como um vírus que está no ar e se eu respirar aquilo já me atinge de alguma forma, quando na verdade não é assim. O que dizer desses shows? É difícil dizer. Por quê? Porque você está no meio de uma realidade onde estão invocando forças ocultas, forças diabólicas, forças demoníacas, e você está ali assistindo. O demônio ele sempre vai agir diante das nossas fraquezas e vai sempre agir diante daquilo que ele entende que ele consegue entrar e manipular. Então pode ser que muitos que estavam ali não vão ser influenciados por absolutamente nada, a não ser na construção, no imaginário, na normatização daquilo que viram e acharam normal, mas que não é normal. Então o demônio também espera essa construção dentro das pessoas. Mas existem pessoas que vão ser influenciadas pelo mal. De repente, diante de um sentimento, diante de algo que viram, diante de algo que expressaram e que o demônio percebeu, ele vai começar então ali a agir naquela brecha que ele entendeu que pode agir. Então, quando a gente fala de ocultismo, de esoterismo, de pactos nesse sentido, é um assunto sempre muito complexo, porque no campo espiritual não é a matemática que nós estamos acostumados, né? Por isso que eu não gosto muito do termo contágio, né? Interessante. Pois a mão contagiei, estou contágio. Não, tem pessoas que passam mal e que o demônio encontra uma forma de entrar na vida, nos sentimentos, através de músicas. Talvez até músicas que não tenham nada de explicitamente esotérica ou oculta. Porém, aquilo despertou um sentimento, despertou uma realidade ferida, uma mágoa ou uma sensualidade, uma luxúria. E o demônio fala assim, agora eu entro porque entendi que aqui é uma porta de entrada. Então, nesse sentido, o demônio ele é muito astuto e nós precisamos estar muito atentos a essas realidades. Né? Interessante. Né? Nossa. E falando um pouquinho sobre a questão dos sentimentos, também que o inimigo age, nós temos também agora uma fala de um padre americano, que também é exorcista, o Father Chad, e nós vamos conferir um pouquinho o que ele fala sobre esse assunto também. We're tempted a lot of times is where our weakness is. But demons can do that because they can introduce things into our imagination
and they can move our emotions. This is why in the entire history of Catholic theology, in its entire history of spiritual theology, every single saint has warned against following our emotions in our spiritual life. Because, as my assistant says, God's not the only one who broadcasts on that channel. The fact is that demons can manipulate our emotions, and if you're in the habit of following your emotions, then basically you are under their direction. This is why we have to follow reason illuminated by faith. Olha, ele citou algo forte aí. É certo, então, que o demônio ele pode manipular as nossas emoções? É isso que eu entendi, Danilo? Ele tem uma frase que ele diz que nós não devemos seguir as nossas emoções. Na verdade, não é que não devemos seguir as nossas emoções. Nós precisamos ter o discernimento daquilo que está motivando as nossas emoções. Sim. Nesse sentido. E nessa questão é bom deixar claro o seguinte: o demônio não tem acesso aos nossos pensamentos. Interessante isso. Ó. O que nós estamos pensando agora, o que a nossa mente está formulando agora, o demônio não tem acesso. Não tem acesso. Não tem acesso. O que o demônio faz, ele sopra. E eu gosto desse termo. Sugestões. Ele sopra realidades na cabeça do Rodrigo, na cabeça do Rick. E como que o demônio sabe que aquilo que ele está soprando ou aquilo que ele está fazendo está surtindo efeito ou não, uma vez que ele não conhece os nossos pensamentos? É os nossos sentimentos, é os nossos atos exteriores. É um olhar que você dá diante da sugestão que ele lançou, ele entendeu que ali está fazendo algum tipo de efeito. São nas mínimas coisas, né? É um mover de sobrancelha, é um mover de olho, é um mover corporal, é uma reação, é um palpitar do seu próprio corpo, do seu próprio coração. Uma reação. É uma reação física, porque no nosso físico, como nós nos vemos, ele também nos vê nesse sentido. Então, ele só consegue entender que as suas tentações e que aquilo que ele está soprando sobre nós está fazendo efeito nos observando. E aí na questão das nossas emoções, porque ele sugere coisas em cima das nossas fraquezas, em cima das nossas paixões, e consegue manipular. Então ele lança um pensamento e espera para verificar como você reagiu. Uma vez que você reagiu, ele começa agora a manipular, porque ele sabe que ali houve uma porta, houve uma brecha, que ele consegue entrar e fazer chegar aonde quer que você quer. Interessante, porque assim, eu associei aqui o que a gente partilhava agora há pouco, porque a gente falava a realidade da música, a cultura pop, os filmes. Podemos dizer que aí também é uma chave de acesso, uma porta de acesso para as nossas emoções. Claro, exato. Eu estou ali diante de um show onde, por exemplo, acontece ali um ritual. Aquilo, de uma certa forma, me atingiu, meu emocional registrou aquilo. Em algum momento o demônio pode se utilizar daquilo. Exato, esses filmes que envolvem muita sexualidade e sensualidade é um prato cheio para o demônio, porque tudo aquilo ele sabe que está na nossa mente, no nosso consciente, na nossa memória. Então, para ele manipular aquilo, na tentativa de manipular, é muito simples, é muito fácil para ele. A gente não pode esquecer que o demônio ele existe há milhares de anos. Então, ele já esteve com diversas realidades humanas trabalhando. Então, a astúcia, a inteligência dele é muito grande. Nós poderíamos dizer, então, que essas investidas são as tentações, então, como nós bem vemos, né? Que é um filme, é um olhar, uma coisa assim que passa na nossa frente, que às vezes nós não consentimos ou consentimos. Então, tudo isso seria as tentações dos demônios sobre nós. As tentações são as próprias obsessões diabólicas nesse sentido. E aí sim, a partir daí, toda a manipulação que ele consegue fazer nas nossas vidas. É por isso que não é que não devemos seguir os nossos sentimentos, as nossas emoções. É preciso entender de onde elas foram despertadas e para onde elas estão nos levando nesse sentido. Uma coisa que é muito importante a gente dizer também, porque as pessoas sempre confundem essa realidade e dizem assim: mas se o demônio ouve, se ele nos percebe, é melhor que a gente reze no nosso pensamento, porque se eu estou rezando, o demônio está sabendo o que eu estou rezando. Mas aí já é uma outra realidade, porque quando nós rezamos, nós entramos numa dimensão espiritual. E isso confunde o demônio, por quê? Porque é como se nós fôssemos transportados para um novo local, na qual o demônio vê, mas ele não sabe o que está acontecendo. Então, quando nós estamos rezando, ele não sabe aonde Deus está agindo, o que Deus está fazendo, o que nós estamos falando. É por isso que muitas vezes o Salmo diz que a oração confunde o demônio, porque no fundo ele quer ter acesso, mas ele não sabe o que está acontecendo.
ele não sabe o que está acontecendo quando ele está nos tentando, se Deus está intervindo. Ele não sabe por que aquilo que ele está tentando não está fazendo efeito. Ele está jogando seduções, mas aquilo não está fazendo efeito. Por quê? É o anjo da guarda, é Deus. Então, o sobrenatural, nós não podemos perder esta visão do sobrenatural e da própria vida de oração. Muito bom, muito bom. E interessante a vida de oração, né? Eu acho que isso ficou claro para nós. E algo que ficou muito claro para mim, irmãos, é o seguinte: a importância de nós conhecermos, né, Danilo? Exato. O Danilo tem aqui, gente, 2 livros que ele trouxe. Ele tem outras literaturas interessantíssimas, tá? Para que a gente tenha conhecimento. Porque enquanto a gente não conhece, a gente pode dizer que ficamos até vulneráveis, né? Sim. Diante das realidades, diante das situações, né? E aqui eu quero mostrar para vocês, gente, depois eu até pedir que o Danilo brevemente fale um pouquinho para nós, mas o Danilo tem um livro que fala de perguntas e respostas acerca dessa temática. E ele tem esse livro, Livres de Todo Mal. São 2 livros que o Danilo fez, que é muito bom, e tem outros, né? Mas, Danilo, rapidamente, que nosso tempo já está estourando, o que você sugere desse livro para essa galera, Danilo? Livres de Todo Mal foi meu primeiro livro, Desmascarando o Inimigo, para pessoas que atendem e estão voltadas ao Ministério de Libertação. Ali é descrito tudo aquilo que é necessário para um atendimento e para um discernimento espiritual e das ações extraordinárias e ordinárias do demônio. O livro Perguntas e Respostas vem da minha pastoral, posso dizer assim, do meu ministério na internet, no Instagram, naquelas caixinhas de perguntas e respostas, né? Trata da libertação dos espíritos malignos. É uma coleção que vai ser feita. Esse aqui é o volume 1. E agora, no mês de outubro, no acampamento de cura e libertação, eu estou lançando, junto do padre Rogério Alcântara, ele é um sacerdote do México, o volume 2, que nós vamos tratar de cura entre gerações, pactos e maldições hereditárias, erros e verdades. Muito bom, gente. Tudo você pode encontrar no loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com. E o Danilo, fala teu Instagram rapidinho pra galera, porque tudo você vai divulgar lá, né, irmão? Exatamente. Meu Instagram é @Danilo_Gesualdo. @Danilo_Gesualdo. Todos os dias eu abro uma caixinha de perguntas, respondo ali as perguntas que vêm de diversos tipos de realidades. Então, se quiser entrar em contato comigo, é só ir lá. Pronto. Pronto. E claro, né? Assim como nós bem compreendemos aqui que o Senhor, Ele nos pede, né? Ele nos protege de todas as armadilhas, vamos dizer assim, do inimigo. Acho muito justo a gente terminar esse programa com oração. Então, você que está aí na sua casa, puder ficar em pé também, nós vamos ficar em pé aqui também. E também se preparar, né? Se colocar nesse ambiente de oração também. Porque assim como nós tivemos o conhecimento, hoje Deus nos proporcionou esse conhecimento, nós possamos pedir também a graça para Deus. Essa graça que nos faz não ficar também tão preocupados, bitolados o tempo todo, que o inimigo está me olhando, mas que confiem naquilo que Deus está a fazer em mim, está a fazer em cada um de nós aqui, também está a fazer você em casa. Se você está assistindo esse programa hoje, não foi por coincidência, foi providência de Deus. Então Ele quer, de fato, falar algo ao seu coração e te tirar, talvez aí das garras do inimigo que tem te levado cada vez mais para longe daquele que é o centro da sua vida, que é Deus. Então, se você está preso a algo, este é o momento de você deixar que o Espírito Santo te ilumine daquilo que você precisa hoje, abrir mão daquilo que você hoje precisa de fato entregar para Deus, para ver uma libertação na sua vida espiritual e se aproximar mais de Deus. E como nós partilhamos aqui, Jesus, a vida de oração confunde o demônio. E o Senhor nos dê essa graça, Jesus, de uma vida autêntica de oração. Que o Senhor possa colocar no nosso coração o real desejo de estarmos na Tua presença, de participarmos bem da Santa Missa, de rezarmos o Santo Terço, de estarmos na presença de Jesus Eucarístico no sacrário, porque nós entendemos, Jesus, que uma vida de oração confunde a ação do mal. E nós queremos, Jesus, estar sempre em sintonia e em união com o Senhor. E é isso que nós desejamos, Jesus, para todos aqueles que estão nos acompanhando, para todos aqueles que terão acesso a essa partilha que nós tivemos aqui, que todos sejam alcançados pela força divina, pela força da graça de Deus, que nos protege, que nos cura e que nos liberta. E
pedimos nessa hora o Teu Espírito Santo sobre nós. O Teu Espírito Santo que nos fortalece. O Teu Espírito Santo que nos traz forças nos combates espirituais. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito para que possamos ser homens e mulheres novos. Homens e mulheres que consigam enxergar as armadilhas do demônio. Homens e mulheres que entendam quais são essas armadilhas para que nós possamos nos desviar dela. Para que tenhamos o olhar atento apenas para o Senhor. Que o nosso coração sirva apenas ao Senhor. Por isso o Espírito Santo vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem fortificar aquilo que em nós é fraco. Vem fortificar aquilo que em nós ainda cede ao demônio e suas tentações. Nós te pedimos, Senhor, envia Teu Espírito Santo sobre nós. Vem, Espírito Santo. Cheios de Deus, no poder da oração, cantemos. Nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. E consagrando a Virgem Maria, ela que é o terror dos demônios, como nós partilhamos aqui. Rezamos juntos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Irmãos, obrigado. Danilo. Uma alegria. Obrigado, irmão. Obrigado pelo convite. Obrigado. Estamos aí. Tiagão, Arthur, Gabriel, obrigado, irmãos. Estamos juntos, até o céu. É isso, Revolução Jesus. Terminamos mais um. A vida de oração confunde a ação do mal. Amém? Isso ficou a mensagem do nosso Revolução Jesus de hoje. Exatamente. E fica ligado que semana que vem, às 22 horas, nós nos encontramos aqui na TV Canção Nova. Até lá. Vamos encerrar com música. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus.